Olá, boa noite, amigos, boa noite, amigas. Bem-vindo a todos mais uma vez ao nosso canal, o Evangelho no Tempo da Pandemia. Meu nome é Flávia Policarpo, para aqueles que ainda não me conhecem, aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E esperamos aí que, acessando o nosso conteúdo, conhecendo um pouquinho da doutrina espírita, ainda aqui por uma curiosidade, por um primeiro contato, que fica aí o convite e a reflexão para continuar nos acompanhando e também despertar a curiosidade para continuar os estudos dessa doutrina que nos traz tanto conforto e tanto consolo. Né? E para o tema da noite de hoje, nós vamos falar sobre um tema do livro As Dores da Alma, né? Que é psicografado pelo espírito do Francisco do Espírito Santo Neto, que psicografa o conteúdo, todo o conhecimento, estudo do espírito de Hamed. Né? Então, a cada semana eu falo das dores da alma e o Almir fala dos prazeres da alma. E para a lição de hoje, nós vamos dar um tema bem interessante que se chama repressão. Né? Uma das dores da nossa alma é aquilo que nós reprimimos. Então, tudo aquilo que é reprimido, nós sabemos que vai nos trazer sofrimento, por isso que é uma dor da alma. Como a gente sempre coloca, Hamed traz 2 textos, mas hoje nós decidimos aqui estudar apenas esse primeiro texto, porque ele toca num tema bem interessante, um olhar sobre o nosso choro, né? A expressão desse sentimento e que por mais que a gente pareça algo corriqueiro, né? Isso faz parte da nossa vida, a gente sabe que o choro, essa emoção, ela é reprimida. Muitas vezes nós somos ensinados a reprimirmos esse mecanismo natural de expressão da nossa emoção. E nós estamos vivendo num momento, né, de muita tensão, não que nossa vida seja fácil, viver aqui na Terra tem uma série de desafios, todas as épocas do ano tem desafio, todos os momentos que nós já passamos aqui na Terra sempre teve desafio, mas nós vivemos um momento especialmente desafiador coletivamente. E há muitos momentos em que nós sentimos essa vontade, né? Muitas vezes um desespero, uma vontade de manifestar essa nossa sensação de querer chorar. E aí, dependendo do ambiente, ou dependendo da forma como nós fomos criados, ou a forma como nós aprendemos a lidar com esse sentimento, não conseguir fazer isso, muitas vezes também pode nos trazer sofrimentos físicos e emocionais. Não é? E aí também nós estamos enfrentando um momento de muitas pessoas que estão aí perdendo os entes queridos, amigos, familiares, mas como a gente aprende na doutrina espírita, ninguém perde ninguém. Né? Nós não perdemos os entes queridos, nós não perdemos pais, filhos, irmãos, amigos. Porque quem perde não acha. Tá? Então, a visão da doutrina espírita nesses momentos nos traz um grande conforto de entendermos a vida sobre o olhar da reencarnação. Isso aqui é apenas uma passagem, temos dificuldades de compreensão, a morte para nós ainda é um momento de sofrimento, é muitas vezes um momento de incompreensão, certo? Porque nós ainda estamos num estágio evolutivo, não é nem tão primitivo, mas nós não estamos ainda tão evoluídos, então isso faz parte do nosso momento evolutivo. Nós sofremos com a separação. Então, o que faz a doutrina espírita neste momento, para nós que estudamos e que entendemos a vida sobre os seus princípios, a evolução, que Deus é justo e bom, que tudo que acontece, por mais que pareça que estejamos vivendo num momento horrível, que Deus é injusto, Deus castiga. Não, Deus não castiga, Ele é soberanamente justo e bom, Ele é o Criador de tudo, e tudo que está nos acontecendo é para o nosso bem, por mais que a gente tenha dificuldade de entender. Né? Não é porque nós entendemos que não é correto. E a pergunta que é base aqui desse estudo é a 320 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles os que foram caros na Terra, ou seja, aquelas pessoas que já desencarnaram, que não estão mais aqui com a gente na Terra. Qual que é o efeito, né, de nós que estamos aqui encarnados nos lembrarmos desses espíritos, dessas pessoas queridas? E aí, os espíritos respondem a Kardec: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade, e se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Então, veja só.
Então, são 2 pontos aqui que o Hamed nos toca. Primeiro, do ponto de vista da emoção, como nós lidamos com essa emoção, como nós manifestamos esse nosso sentimento e como nós aprendemos a lidar com esse sentimento, que é chorar. Né? O choro, ele é algo natural, ele faz parte tanto do nosso organismo, nós temos aqui todo um mecanismo que faz com que essa emoção seja expressada, mas a emoção vem de onde? Do espírito. Então, nós estamos com uma roupa de carne. Então, dentro dessa roupa de carne habita um espírito individual, com vivências individuais, com um olhar de mundo individual. Então, por isso que ninguém vai sentir igual ao outro jamais, porque nós somos individualmente criados, lá na origem dos princípios da doutrina, simples, sem conhecimento, todos com as mesmas potencialidades, todos com as mesmas possibilidades, mas vai depender de cada um de nós o que nós vamos fazendo com a nossa vida e com a nossa vida na trajetória espiritual. Muitas coisas nós não lembramos, mas nós lembramos no sentido espiritual das nossas percepções, daquilo que nós gostamos, daquilo que nós não gostamos, daquilo que nós temos preconceito, daquilo que nós defendemos, são resultados das nossas vivências passadas. Mas também a infância que nós vivemos nessa vida atual, ela também é muito importante. É uma fase essencial do espírito, do desenvolvimento espiritual nosso, é a infância. Por isso que nós temos um período longo, de cerca aí de 7 anos em média, para que a gente consiga, então, passar por esse momento mais delicado de reintrodução ao mundo físico, não é? E de contato maior, mais aberto a aprendermos coisas boas e coisas que não nos farão bem. E também um ponto importante é de acordo com a cultura, então, em relação ao choro. Então, nós, enquanto crianças, temos aí percepções parecidas e de situações parecidas da sobrevivência, mas depois, ao longo do tempo que nós vamos crescendo, vamos nos tornando mais adultos, né, nós vamos tendo o ambiente, a percepção que nós vamos ter dessas emoções e como nós vamos nos expressar vai depender do ambiente, tanto o ambiente direto como o cultural, né, no sentido do país, se há um incentivo de você manifestar as suas emoções ou não. Então, nós temos aí, vivemos num país no Brasil, para aqueles que vivem no Brasil, então nós temos esse conhecimento de que é um povo caloroso, que é um povo que manifesta, mas não é todo brasileiro que é feliz, ou todo brasileiro que consegue exprimir as suas emoções, mas nós temos um ambiente que permite. Existem outras culturas onde chorar foi ensinado que é ao contrário, você não pode chorar, você não pode expressar essa emoção. Né? Ou é porque você é ensinado no sentido de que isso é um espírito extremamente evoluído, então os espíritos evoluídos não choram, ou então não, você não pode manifestar a sua expressão, porque aquilo faz parte de um conjunto de crenças e de experiências que aquele grupo de espíritos aprendeu e desenvolveu. Então, veja só, quando nós entendemos que chorar é natural, ele exprime aquilo que o espírito está sentindo, né? E ter tristeza, sentir a tristeza, é também natural. Tudo que é extremo, né? Ser extremamente feliz o tempo inteiro, alegre, que não tem problema, também não está certo. Estar o tempo inteiro triste também vai desequilibrar. Então, nós temos que ter esse espaço, sim, de manifestar nossa tristeza, de manifestar nossos sentimentos, né? Então, a pergunta aqui em relação aos espíritos que se foram, há também uma crença, um entendimento que diz, quando a pessoa desencarna, também não pode ficar chorando muito tempo, porque senão atrapalha o espírito que se foi. Tem 2 sentidos. O chorar da saudade, do amor, da lembrança, aquele choro de recordação, de ter tido aquela experiência compartilhada junto aqui nessa vida, ela é super saudável. É saudável para nós que estamos aqui e como colocam os espíritos. Aqueles espíritos que se foram, né, que não estão mais aqui conosco fisicamente, se é um choro de saudade, de lembrança, recordando coisas boas, vai fazer bem. Agora, se for um choro e um sentimento de desespero, de rebeldia, de inconformismo, mas por que foi morrer? Por que justo agora? Por que comigo? Veja, não é porque comigo. Todos nós vamos, em algum momento, desencarnar. É que há situações, sobretudo vivendo nesse momento em que nós estamos, onde, para nós, no nosso entendimento, do dia para a noite as pessoas desencarnam, né? Nós estamos tendo uma vida, aquela pessoa que é o rimo de família
foi embora, aquela pessoa que me apoiava foi embora. Nós estamos vendo também famílias que estão partindo juntas, então, pegando aqui nessa pandemia do Covid, nós temos visto muitas pessoas ou muitas famílias, onde vários membros da família estão desencarnando, ou às vezes num acidente, né? Pegando aqui fora também da pandemia, em outros momentos onde tem morte coletiva, um acidente aéreo, um acidente na estrada, pegando casos mais extremos, né? Numa enchente onde desaba e morrem várias pessoas da família. Então, veja, é muito doloroso, né? Por mais que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha estudo e fé dentro da doutrina espírita, quando acontecem esses episódios, eu até vezes falo para mim, nossa, haja fé para a gente conseguir entender, né, estudando, trabalhando há anos, mas não é porque nós estamos estudando e entendemos o conceito da doutrina espírita, ela faz parte da nossa vida, ela está aqui no dia a dia, é a nossa forma de pensar, mas na hora que vem a situação, né, às vezes as pessoas falam, mas espírita chora, chora, tem tristeza, tem o funeral, tem aquele momento do luto, isso faz parte para todos nós, tanto do ponto de vista psicológico quanto espiritual. Agora, o ponto do problema do excesso do choro, no sentido de prejudicar a nós e aos espíritos que se foram, é aquele do inconformismo, da rebeldia, de não aceitação, né? Ah, por isso que aqui nós escolhemos falar sobre esse tema, porque nós estamos vendo nesse momento, né, se nós olharmos de forma simplista a pergunta direta no Livro dos Espíritos, quando falar qual que é a diferença da morte coletiva com as demais. Coletiva, ou seja, várias pessoas desencarnam ao mesmo tempo, enfim. Nós lemos friamente a pergunta, a resposta é: tem diferença nenhuma. O que acontece é que são várias pessoas desencarnando no mesmo momento. Então, espiritualmente falando, não tem nenhuma diferença. Mas nós ainda não conseguimos ter essa compreensão. Nós não conseguimos ter essa percepção de que, tá bom, desencarnou mais de uma, duas pessoas da mesma família, só aconteceu de desencarnar no mesmo momento. Mas veja, qual é o papel e o que nos ajuda na doutrina espírita? Quando nós compreendemos que a vida, ela não acaba aqui, que nós não vamos perder nenhum ente, né? Nós vamos encontrá-los, sim, em algum outro momento, que isso é uma vida passageira, é mais uma vida, é mais uma experiência. Então, a compreensão não é nem crença, nós não acreditamos na vida, nós compreendemos a vida tem este sentido, né? Para que a gente consiga compreender o que nós estamos passando aqui. Então, se nós temos esse olhar, quando passa aquele momento mais doloroso do luto, é esse conteúdo, é essa convicção, né? Essa fé é que nos ajuda a sair da paralisia, do inconformismo, da rebeldia, porque por mais que tenhamos aqueles momentos né, de raiva, de desenconformismo, quando vem, pelo menos a teoria vai nos ajudando a entender, né? Por isso que é a fé raciocinada. Aí, toda vez que nós tivermos esse inconformismo, não, mas tá bom, vamos lá, pelo menos teoricamente é assim. E é assim, passo a passo, cada dia, nós vamos internalizando esse conteúdo, até que em algum momento a gente consegue perceber que sim, tá mais leve, tá mais suave, né? Nós não temos como voltar, e as pessoas não vão ressuscitar aqui na nossa visão com o mesmo corpo. Aquele corpo é físico, ele acabou, ele decompôs, mas o espírito continua. Acho que essa é a grande mensagem confortadora da espiritualidade que nos traz com a doutrina espírita. O nosso espírito é imortal. Então, aquilo que nós vivemos, aprendemos, tudo que nós estamos passando aqui, não é em vão, não é inútil. Todo esse aprendizado que nós estamos vivendo aqui, nós vamos continuar carregando para a nossa trajetória espiritual. E nós estamos vivendo, sobrevivendo e passando por essa grande dificuldade agora, coletiva, em função de tudo que nós já vivemos no passado. Se nós olharmos o planeta Terra e entendermos que grande parte das nossas vidas já se passaram por aqui, se olharmos a história, quando foi fácil? Quando não teve dificuldade? Quando não teve problema com a natureza? Quando que não teve guerra? Quando que não teve problemas políticos, econômicos, sociais? Se essas são as experiências que provavelmente nós já tenhamos passado aqui na Terra, nós só passamos por problemas. Né? E hoje, qual é a condição que nós temos? A melhor de todas. Do ponto de vista da higiene, da saúde, tem problema em todo quanto é lugar do mundo. Mas a comunicação, a sobrevivência, a tecnologia, tudo isso é fruto das inúmeras vivências dos espíritos aqui na Terra, que somos nós. Então, nós estamos sobrevivendo com a experiência que nós já tivemos.
né? Agora, em relação à emoção, né, que é o choro, mesmo ao longo de tantas trajetórias, nós ainda temos esse ponto que é a demonstração da fraqueza, conceito, não é, né? Homem não chora. Como que homem não chora? Nós somos espíritos, o espírito não tem sexo. O que tem é a roupa que nós viemos, mas o espírito, né, o ser natural, não tem sexo feminino ou masculino. Isso são formas de experiências e vivências para se ter um papel aqui na Terra, então nós temos que passar por esse corpo físico encarnar de alguma das formas dentro da regra biológica do planeta Terra, aqui, do nosso planeta. Mas, na essência, nós não somos nem homens e nem mulheres, não é feminino nem masculino. Nós somos espíritos. E espírito sente, espírito tem emoção, não é? Então, quando a gente começa a entender que isso é natural, cada um reage de um jeito também. Muitas vezes, por exemplo, eu choro mais, o homem chora menos. Então, não é porque que eu choro mais, enfim, é a forma que eu consigo me expressar, por exemplo. Então, também a pessoa que não consegue chorar, ela pode ser ou como ela aprendeu daquela forma, né? Às vezes é muito comum quando nós vamos em velórios, falar, nossa, eu choro um monte em velório. Enfim, né? Por exemplo. E aí, vai uma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa não derramou uma lágrima. Ela não conseguiu chorar. É a forma como a pessoa está conseguindo lidar. Não é? Como cita aqui Hamed, tem aqueles que aprenderam e depois, em algum momento, depois se arrependem, falam, eu devia ter chorado lá. Não sei se você já conhece, eu já tive pessoas assim, amigas da família, eu falei, olha, eu não chorei nada quando meu pai morreu, mas depois a pessoa ficou com aquele sentimento que perdurou, né? Porque foi a forma como ela aprendeu, já era adulta, né? E depois ela se arrependia de não ter conseguido chorar no momento certo. Isso também acontece. Mas também se passou e não chorou no momento, você chora agora. Né? Tem aquelas pessoas que passaram por tantas dificuldades com doenças, passaram tantos sofrimentos, o esgotamento físico é tão grande que cuidou, às vezes, muitas vezes, daquela pessoa que se foi, que ela não tem nem força para chorar. Mas nem por isso ela não está sensibilizada com a partida. Então, veja, se a gente perceber e entender que cada um de nós reage de um jeito, que não é certo nem errado, né? Essa diversidade de sentimentos é a diversidade de espíritos, de vivências e de forma como nós lidamos. Então, se eu acho que a pessoa que não chora vai sofrer, o que eu posso fazer? Eu consigo chorar, né? Mas e se o outro não consegue? É como ele entendeu. Agora, um ponto também sempre importante que a gente coloca nos nossos estudos. Se aquilo que nós aprendemos como criança, aquilo que nossos pais nos passaram e nos ensinaram, foi o melhor que eles fizeram. Tudo que nos foi passado e ensinado é porque eles queriam acertar. Eles queriam fazer o melhor. Todos nós queremos sempre acertar e sermos felizes. Se percebemos que aquilo que nós aprendemos na infância, nessa existência, não está sendo bom, então nós temos total controle, condição, discernimento e capacidade para transformar. Então, se eu estou hoje aqui adulta e aprendi que homem não chora, mas homem, então vou exercitar. Eu tenho condição de me libertar daquilo que eu aprendi e ter a decisão minha individual de falar, não, a partir de agora eu vou mudar. Porque toda transformação e mudança depende exclusivamente de nós. Esse comportamento da transformação, esse esforço, não vai dar certo no começo, não vai dar, vai demorar, sei lá, buscar uma terapia, uma ajuda, um estudo, o que for. Mas se nós tomarmos a decisão e entendermos que algo que nós aprendemos na infância, qualquer que seja o tema, qualquer que seja a dificuldade que nós enxergamos que hoje está refletindo em nós, compete a cada um de nós o poder de transformar. E não ficar falando, porque eu aprendi assim com meu pai, com a minha mãe, porque minha avó me criou assim. Então, mas ela aprendeu daquele jeito e passou para nós. Porque ela estava querendo acertar. Agora, se nós achamos que aquilo não está mais nos fazendo bem, só a gente pode transformar, em vez de ficar lamentando, reclamando, né? Chorando, como se diz, leite derramado. Então, veja, as lágrimas, elas são necessárias, tanto que quando a gente chora de verdade, a gente manifesta esse sentimento, traz até uma descarga no corpo, porque não é só uma parte que está triste, não é só uma parte que chora, é o corpo inteiro que chora. E o corpo tem esse mecanismo, né? Dá aquele alívio. Não mudou nada, o problema continua lá, mas vai nos dando a força, é um mecanismo que serve para nos dar força, né? Às vezes até chorar de dor. Enfim, esse mecanismo natural, se nós respeitarmos e termos compreensão de que tudo é natural, de que nós devemos viver
a nossa plenitude, se existe a glândula para chorar dentro do nosso organismo, que é um sistema maravilhoso e perfeito, é porque é natural, está de acordo com a máquina. Então, o que vai disparar esse choro? Então, veja, se nós entendemos que tem uma harmonia entre o espiritual e o corporal, então nada é inútil. Não é? Nós não temos nada inútil no nosso corpo. Nada, nada não tem função. Não é? Por mais que vai evoluindo aí, o dente do siso não tem mais, mas é uma evolução física. Agora, da emoção, da manifestação do pensamento do espírito, não tem nada inútil hoje. Então, Hamed fecha o texto dizendo assim, que as lágrimas são mensageiras da saudade, são as águas cristalinas do coração que surgem das profundezas da nossa alma. Então, nós temos que respeitar a nós, buscar o máximo possível expressarmos e entendermos quem somos nós, né? Sabermos nos colocar, como a gente sempre fala, de um modo respeitoso, respeitando o direito do outro, respeitando o momento do outro, respeitando o nosso momento, mas sejamos nós, deixemos agir os nossos sentimentos, manifestemos a nossa liberdade de falar, de nos expressar, sempre de forma respeitosa, sempre respeitando o outro, mas, sobretudo, também respeitando a nós mesmos. Então, eu agradeço muito a atenção de todos, o carinho, a participação. Se você gostou do conteúdo, divulgue. Se você acessou o conteúdo e falou, nossa, isso não tem nada a ver comigo, não tem problema, mas é um conteúdo que serviu para que você possa refletir, né? Para buscar um novo conteúdo, uma nova forma de ver a vida, né? Então, se você não fez inscrição no nosso canal, também pode fazer inscrição no nosso canal, que o nosso objetivo aqui é divulgar e estudar a cada semana um ensinamento da doutrina espírita, especialmente nesse momento em que nós estamos passando, onde os centros espíritas ainda estão fechados, e essa foi a forma como eu e o Almir encontramos de continuar expondo as nossas visões, os nossos sentimentos, que é o que nós temos aqui de profunda gratidão à doutrina espírita, que é o grande suporte da nossa vida, no sentido de termos essa compreensão, especialmente dos momentos mais difíceis. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima semana, onde o Almir vai falar sobre um tema muito interessante também, que é o perdão. Até lá!